No vídeo de hoje, vamos analisar a partida entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks, jogo 1. O primeiro quarto teve uma identidade muito clara. Defesa de Cleveland extremamente agressiva no espaço curto. Ataque de New York lento demais. Cleveland acelerando transições e decisões. E isso criou dois jogos completamente diferentes. Defesa de Cleveland no primeiro quarto, acompanhando movimentação sem bola. Isso muda tudo. Cleveland não estava apenas defendendo o portador da bola, estava negando linha de passe, colando no quadril e antecipando deslocamentos, reduzindo espaço antes da recepção. Isso mata ataques lentos. Quando New York segura muita bola, faz muito passes laterais e demora para atacar. A defesa ganha tempo para trocar marcação, fechar gaps, recuperar posição e congestionar garrafão. A consequência foi exatamente ataques consumindo 18 a 24 segundos, perda de posse, jogadores sem separação, ataque morto. Velocidade ofensiva não é socorrer, é decidir rápido antes da defesa organizar o corpo. O momento que New York reage. O segredo da reação de New York foi a velocidade. Quando New York infiltra imediatamente, acelera o passo, corta antes da ajuda chegar, a defesa física de Cleveland perde valor. Porque a defesa colada depende de equilíbrio, alinhamento e cobertura coordenada. Se o ataque acelera, a ajuda chega atrasada, abre corredor e o defensor fica desequilibrado. Resultado: New York com bandejas, mid-range e sequência rápida de pontos. Ataque rápido, New York eficiente. Ataque parado, defesa de Cleveland domina. Defesa de New York. New York protegendo a zona de 2 muito bem. Isso mostra uma defesa preocupada em tirar a infiltração, fechar mid-range e congestionar o interior. Então, Cleveland respondeu de maneira correta. Space, bola de dentro para fora, chute de 3 e drive and kick. O time de Cleveland começou errando bola de 3. Depois, Cleveland ajusta isso. Começa a passar a bola até encontrar o jogador livre. Aqui muda completamente, porque antes os chutes era pressionado, chutes rápidos demais, talvez fora do ritmo. Depois, mais circulação da bola, defesa de New York deslocada, o arremesso selecionado e melhor equilíbrio corporal. Resultado: bolas de 3 começaram a cair. O Cleveland começou a atacar antes da defesa fechar. Isso aparece em infiltrações rápidas, New York demorando para fechar, bandejas surgindo. Isso normalmente acontece quando a defesa começa a preocupar demais com o perímetro, abre o primeiro passo, perde contenção inicial. E New York entrou no dilema. Se fecha dentro, Cleveland bate a bola de 3. Se abre no perímetro, Cleveland filtra. Isso é exatamente o objetivo de um ataque bem espaçado. O grande problema de New York, o número que resume tudo. Apenas acertou 2 bolas de 19 bolas de 3. Isso destrói qualquer plano ofensivo, porque Cleveland estava protegendo o interior, congestionando infiltrações, forçando kickouts. New York até tomou a decisão
correta taticamente, chutar quando a defesa de Cleveland fechar. Mas aproveitamento horrível matou eficiência ofensiva e impediu punição da defesa. Então, Cleveland pôde continuar fechando o garrafão sem medo. Resumo tático do primeiro tempo. O time de Cleveland venceu da intensidade defensiva, velocidade ofensiva, circulação para achar arremessador livre e equilíbrio entre infiltração e perímetro. New York funcionou apenas quando acelerou, atacou antes da defesa montar, infiltrou imediatamente e com velocidade, trocou passes curtos dentro do garrafão. O grande fator do jogo, o ritmo. Cleveland queria jogo rápido, decisão instantânea e defesa física. New York caiu exatamente no ritmo que Cleveland queria. Ataque lento, muito drible e leitura tardia. Quando acelerou, o jogo mudou. Agora uma parte muito importante. O ataque de New York não foi só no talento individual, foi no espaço criado pela movimentação rápida dentro da zona de dois, o que New York começou a entender. No primeiro quarto, New York estava rodando a bola longe da cesta, usando passes muito laterais, atacando tarde. Isso deixava Cleveland confortável para pressionar, colar o corpo, negar espaço. No segundo quarto, muda completamente a lógica. Ao invés de circular fora, pensar demais e reiniciar a jogada, começou a atacar o interior rapidamente, trocar passes curtos perto do garrafão e filtrar antes da ajuda chegar. Isso desmonta uma defesa agressiva, porque passes curtos dentro da zona de dois funcionaram, porque defesa agressiva depende muito de distância de recuperação. Quando Cleveland pressionava fora, os defensores ficavam altos, próximos da linha de três, prontos para negar perímetro. Mas quando New York conseguia entrar na zona de dois, os espaços ficavam menores. As ajudas tinham menos tempo, rotações precisavam ser instantâneas. E aí, os passes curtos viraram uma arma enorme, porque um passe curto é mais rápido, mais difícil de interceptar, muda o ângulo defensivo imediatamente. New York começou a jogar dentro da defesa. Isso é perigosíssimo contra a marcação física. O efeito da infiltração rápida, infiltrando na velocidade e encontrando espaço. A velocidade estava criando desequilíbrio corporal, atraso na ajuda, defensor chegando atrasado de lado e proteção de área incompleta. Quando a infiltração vem rápida, o primeiro defensor perde posição, o segundo defensor precisa abandonar alguém. A defesa inteira entra em reação. Aí surgem bandejas, floaters e mid-range. O mid-range apareceu por causa da defesa de Cleveland. Aí agora, New York não venceu no isolamento. Eles não começaram simplesmente a forçar dribles individuais, jogar hero ball, tentar resolver sozinho. Eles começaram a conectar ações rápidas, usar passes curtos, acelerar decisões. Isso é muito mais sustentável, porque a defesa de Cleveland queria prender a bola, fazer o ataque e pensar demais, transformar o jogo em isolação lenta. Mas New York começou a tocar e cortar, infiltrar sem hesitação, jogar em fluxo, e o ataque reviveu, o que Cleveland provavelmente começou a sentir. Quando você enfrenta passes curtos rápidos, infiltração constante e ataques em poucos segundos, a defesa física começa a cansar mentalmente, rotaciona mais, troca mais, decide mais rápido, e aí surgem atrasos, espaço para bandeja e close-out lentos.
O terceiro, o quarto e o clutch desse jogo. O terceiro, quarto e o clutch desse jogo foi ritmo, desgaste, tomada de decisão e diferença entre ataque coletivo e ataque travado emocionalmente. No terceiro quarto foi o auge coletivo de Cleveland. Passes curtos dentro do garrafão, passes de dentro para fora, passes pela lateral, passes pela diagonal, passes dentro da zona de 2. Isso é um ataque em fluxo coletivo total. Cleveland não estava apenas tocando a bola, estava manipulando a defesa, deslocando a ajuda e criando superioridade numérica, atacando o closeout. O mais importante é que todos estavam participando, até mesmo o banco. Isso mostra que o sistema estava funcionando, não dependia só da estrela. Os jogadores sabiam onde atacar os espaços que estavam abertos. Isso normalmente significa confiança alta, leitura rápida e jogadores se movendo sem hesitação. O New York, em um ponto do jogo, travou nos 54 pontos. Nos 54 pontos. Cleveland começou a eliminar todas as primeiras opções. Bola de 3 contestada, bandeja pressionada, mid-range marcado. Então, o ataque de New York começou a depender de arremessos difíceis, talento individual e criação tardia. E quando o ataque entra nisso, ele congela. O detalhe: New York ainda fazia algumas bolas, mas já não controlava o ritmo ofensivo. Enquanto Cleveland acelerava a circulação da bola, mantinha a fluidez, mantinha vantagem emocional, o time de New York entrava, a defesa de New York entrava em colapso. O problema da marcação dupla. Várias vezes ficou a situação de 4 contra 3. Isso é exatamente o problema de dobrar contra times que passam sem a bola. Quando New York mandava 2 defensores, alguém ficava livre. Cleveland achava o passe. A defesa começava a rotacionar desesperada. E aí apareceram cortes livres, chutes livres, passes diagonais, bandejas. O time de Cleveland não venceu só no talento, venceu na leitura da vantagem numérica. Isso é leitura coletiva de alto nível. Um detalhe: 4 faltas da estrela de Cleveland. Isso foi silenciosamente enorme no jogo. Mesmo marcando muito, as 4 faltas mudaram agressividade defensiva, pressão física e intensidade das infiltrações e a disputa de contato. O jogador de Cleveland começa inconscientemente a evitar contato, recuar e não pressionar igual. E isso normalmente aparece mais no último quarto, o início do colapso de Cleveland. O momento da queda. Ataques começaram a demorar. Isso matou Cleveland, porque o time parou de jogar no fluxo coletivo. Antes, decisões rápidas, passes imediatos, movimentação constante. Depois, excesso de dribles, ataques longos, isolação, jogadores segurando muita bola. Isso é muito comum quando o time sente que já venceu. Ele tenta controlar o relógio cedo demais, começa a jogar para não perder. E aí acontece algo fatal. O ataque deixa de agredir a defesa. Agora sobre o Barbudo. Eu percebi que ele começou a matar o ritmo, segurar a bola, prender a posse de bola e desacelerar o ataque e transformar movimentação coletiva em isolação. E isso foi devastador, porque Cleveland funcionava justamente pela velocidade de decisão e o fluxo coletivo.
quando ele driblava demais, demorava demais e não passava a bola, a defesa de New York conseguia recuperar posição, fechar espaços e descansar defensivamente. Ataque vivo contra ataque parado. Corrida de 23-2. Isso normalmente nasce de 3 fatores: emocional, físico e ritmo. O ajuste genial de New York. O principal ajuste do jogo inteiro foi que New York, no último quarto, parou de tentar bolas de 3. Isso foi enorme, porque o time de New York estava insistindo no arremesso que não caía, acelerando derrota, desperdiçando posse. Então, o time de New York voltou para mid-range, infiltração e passes curtos e bandejas. Ou seja, voltou para aquilo que havia funcionado antes. E novamente, a velocidade de New York destruiu a defesa de Cleveland. O efeito psicológico da velocidade. Quando New York começou a atacar em transição, infiltrar rápido e marcar em sequência, o time de Cleveland perdeu estabilidade emocional. A defesa começou a chegar atrasada, errar cobertura e a hesitar. E aí, até bolas de 3 começaram a cair. Isso é importantíssimo, porque bolas de 3 surgiram depois do ataque interno funcionar. A ordem correta do jogo: primeiro bandeja, depois infiltração, depois mid-range, depois a defesa de Cleveland colapsa, perímetro abre, a bola de 3 aparece. Agora o overtime e o colapso físico e mental de Cleveland. Cleveland estacionou com 101 pontos. Isso mostra o ataque completamente sem o fluxo coletivo. No overtime, Cleveland segurava demais, demorava demais, forçava individualidade e perdeu a movimentação coletiva. Enquanto isso, New York continuava agressivo, atacando cedo, pressionando fisicamente e impondo ritmo. A estrela de New York cresceu. A estrela de New York começou mal, depois foi entendendo espaço, depois ganhou confiança, depois sentiu o jogo e depois cresceu muito no jogo. Enquanto a estrela de Cleveland cansou, perdeu explosão, talvez sentiu as faltas e perdeu agressividade. Outro ponto muito importante, que faz muito sentido. O time de Cleveland jogou 7 jogos contra o time de New York com 4 jogos, o que mudou muita coisa, porque o time de Cleveland estava com menos perna, menos velocidade, recuperação defensiva atrasada e menos força mental. E isso apareceu justamente no último quarto, nas rotações, na tomada de decisão. No fim, o time de Cleveland parecia meio segundo atrasado, menos explosivo, menos intenso. E isso no basquete muda tudo. Resumo tático da virada. Cleveland perdeu porque desacelerou o ataque, abandonou o coletivo, passou a driblar demais, cansou fisicamente, perdeu agressividade defensiva, deixou de atacar cedo. Os ataques começaram a demorar demais. Ataque coletivo demorando demais, ataque individual demorando demais. Todos os ataques demorando muito. O time de New York cresceu porque acelerou o ritmo, usou passes curtos no interior, atacou antes da defesa chegar, reviveu o mid-range, voltou a infiltrar e recuperou a confiança emocional. O jogo virou quando o ataque de Cleveland deixou de criar vantagem coletiva e começou a depender da criação individual lenta.